Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Jonas. Vocês já ouviram falar do Jonas? A palavra Jonas significa pomba. É o nome, do significado do nome. E eu quero conversar com vocês hoje, quero falar coisas importantes para a sua vida. Amém? É o capítulo 1 que nós vamos ler, tá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Digam graças a Deus. Podemos assentar. Eu quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus. Eu quero nesta noite conversar com vocês. E na verdade, dentro dessa mensagem, eu quero que vocês entendam uma coisa: que não dá para fugir de Deus e não dá para fugir dos propósitos que Ele tem com a vida da gente. Amém? Às vezes nós nos fazemos de desentendidos, mesmo sabendo o que Deus está querendo das nossas vidas, e nós tentamos pegar direções opostas, diferentes daquilo que nós sabemos que Deus está determinando. E todas as vezes que você tenta pegar um rumo que é diferente daquele que Deus está determinando, inevitavelmente os temporais surgem na sua vida. Você vai ter que encarar temporais que vão surgir em consequência de você pegar rumos contrários das determinações dadas por Deus. Eu quero nessa noite conversar com vocês para contar a história de um profeta. Amém? Quase não se fala desse profeta, eu resolvi falar sobre ele nesta noite. Vejam bem, a Bíblia diz que existia um povo que moravam na cidade de Nínive. E Deus estava vendo que as perversidades desse povo estavam gerando em Deus uma insatisfação muito grande, estava inquietando Deus, exatamente por causa da crueldade, da malícia, da maldade que esse povo que morava em Nínive tinha. Para vocês terem uma ideia como eles eram cruéis, a história conta que uma das coisas que era muito comum entre eles eram pegar os seus inimigos. Quando eles pegavam, que eles capturavam os inimigos, eles esticavam com os braços e os pés, as pernas esticadas no chão, e tinha uma pessoa entre eles que era o especialista em tirar o couro da pessoa inteira, a pessoa viva. E essa pessoa vinha, começava a tirar a pele do inimigo, milimetricamente falando, e quando eles tiravam o couro inteiro, que o sujeito ficava descarnado, que eles esfolavam, era o sentido realmente que podemos dizer, a pessoa, eles pegavam o couro da pessoa inteira e colocavam nos muros da cidade, que era uma forma que eles usavam para poder intimidar os seus inimigos, de intimidar os seus adversários, para tentar dizer: olha, nós somos maus, nós somos cruéis, vocês tomem cuidado, vocês que são nossos inimigos. Se nós capturarmos vocês, o que vai acontecer com vocês é o final de todos aqueles que estão com a pele, com o couro espalhado aqui nos muros da cidade. Isso então é um sinal de crueldade, de intimidação muito forte, que Deus começou simplesmente a se incomodar com aquilo. Quando eles não faziam isso, eles pegavam os inimigos, contra a história, e enfiavam uma estaca no estômago, a pessoa viva, e levantava a pessoa, deixava o sujeito se debater até a morte. E essa prática dessa crueldade era uma coisa recorrente entre eles, era comum eles fazerem isso, porque eles usavam exatamente isso como uma forma de intimidação, como uma forma de assustar os inimigos, de assustar os adversários. Deus viu aquilo e achou que aquilo era demais, que a maldade era demais, que a crueldade era demais, e Deus então resolveu quebrar um protocolo, mandar alguém para pregar para esse povo numa época em que não estava dentro dos propósitos de Deus falar com o estrangeiro.
Primeiro Deus tinha que ser para os judeus, depois que os judeus rejeitassem, que os outros poderiam ser feitos filhos de Deus, mas Deus pegou Jonas para ser o primeiro missionário, dá a ele uma missão de ir lá falar com aquele povo, porque Deus estava com a intenção de acabar com aquele povo, de acabar com aquela cidade, exatamente por causa de tanta maldade, de tanta crueldade, e Deus então precisava quebrar todo o protocolo, tudo aquilo que ele havia estabelecido com respeito à salvação dos judeus primeiro, alcançar os judeus primeiro, para depois chegar aos estrangeiros, porque ele não estava querendo tomar uma atitude mais severa, mais dura, antes de avisar aquele povo, antes de alertar aquele povo. E Deus pegou e disse: Jonas, vem cá, você tem uma missão, quero que você vá lá em Nínive, avisar aquelas pessoas para que eles se arrependam, é para lá que você vai. E naquela época Deus usava o profeta para tudo, os profetas, eles eram usados para levar o recado de Deus, a mensagem de Deus. Hoje nós temos a palavra revelada, mas naquela época não, Deus usava exatamente os homens que ele escolhia para ser profeta, para poder levar o seu recado, para poder levar o seu descontentamento ou a sua satisfação através desses homens. E Deus então tinha esse profeta e falou com ele e disse para ele o que ele deveria fazer e o mandou para Nínive. Só que ele chegou no porto de Jope, Jope que hoje é Tel Aviv, né? Antigamente o nome era Jope, hoje se chama Tel Aviv. Chegou lá no porto de Jope e disse o seguinte: olha, onde é que tem um navio para eu comprar uma passagem aqui? E informaram ele comprou a passagem, pagou a passagem, mas em vez de ir para Nínive, ele comprou uma passagem do navio que ia para outro lugar, para Tarsis, um lugar totalmente oposto, 3.200 quilômetros longe do lugar para onde ele deveria ir. Ele comprou para um lugar oposto, para Tarsis, uma cidade que ficava praticamente quase na Espanha, próximo do Estreito de Gibraltar. Ele pegou o rumo exatamente contrário. Mas para ele não foi fácil fazer aquilo, porque ele estava desobedecendo a Deus. E ele era um homem de Deus, e para ele não era fácil ficar normal, tendo que tomar uma atitude em que ele estava desobedecendo a Deus, não estava atendendo às ordens de Deus. E por conta disso ele caiu em depressão. Ficou em depressão, e quando ele embarcou no navio, ele foi para o porão do navio. E ele ficou lá no escuro do porão, sonolento, dormindo, num comportamento de quem estava extremamente angustiado, que estava deprimido, em depressão, e ele se isolou ali naquele lugar, e não queria falar com ninguém. Lá ele ficou, embarcou, foi para o porão e lá ficou dormindo no escuro. Num certo trecho da viagem, o navio começou a enfrentar um temporal anormal, um temporal que assustou toda a tripulação, que estava acostumados a lidar com temporais, consequentemente a lidar com o navio, mas eles perceberam que toda aquela situação de temporal que se criou sobre aquele navio, ou em volta daquele navio, era alguma coisa anormal, alguma coisa fora de tudo aquilo que eles tinham visto, e eles interpretaram toda aquela fúria do mar como que uma reprovação dos deuses, como se os deuses estivessem reprovando eles em alguma coisa, estivessem como que querendo condená-los por qualquer coisa. Eles entraram em desespero e começaram então a pedir que cada pessoa que estava ali, de fé diferente, de crença diferente, procurasse então invocar o seu Deus, para que através da invocação desse Deus, pudesse então acalmar a fúria que estava sobre o mar, pudesse acalmar aquele vento tão violento que se abatia sobre aquela embarcação. E o pessoal, segundo o seu credo, começou a fazer sacrifícios para deuses estranhos, para os deuses que acreditavam, e todas as tentativas de fazer sacrifícios para deuses estranhos, para deuses que eles acreditavam, não estava sendo suficiente. A situação cada vez mais se agravando, cada vez mais o vento batendo forte, cada vez mais as ondas batiam impetuosamente contra aquele navio, e eles então, em desespero, sem saber o que fazer, se lembraram que tinha ainda uma pessoa que precisava
ser então convocada para ver se tinha uma resposta para aquela situação, e alguém foi lá e foi então chamá-lo lá no porão, no escuro onde ele estava. E quando chegaram lá, que chamaram ele, trouxeram ele para o convés do navio e perguntaram para ele: quem é você? E a resposta dele foi essa: olha, eu sou hebreu e sou o profeta do Deus vivo. Diga glória a Deus. E lhe perguntaram: tu tens alguma coisa que a gente possa fazer? Tu sabes de algo que possamos fazer para impedir essa tragédia? Tem como invocar o teu Deus para poder se resolver esse problema? Ele disse: eu tenho uma saída. Ele falou: o que é que nós podemos fazer? Ele falou: me joguem no mar, me joguem na água. O pessoal pensou: jogar na água assim, pode me jogar na água, que na hora que vocês me jogarem na água, me jogarem no mar, essa turbulência toda vai passar. Ele tinha consciência que tudo aquilo era por causa dele. Pois o pessoal pediram perdão com certeza para o Deus deles, pegaram o Jonas e jogaram na água. E a Bíblia diz que um grande peixe veio e engoliu. Não é? Alguém diz: é uma baleia? Não se sabe. Uma baleia, a gente sabe que baleia não é peixe. Baleia é mamífero. Mas naquela época, eu até comentei ainda há pouco lá que quem escreveu não tinha conhecimento biológico para saber se baleia era peixe ou se era mamífero, né? São conhecimentos atuais, né? O sujeito tem que ser biólogo para poder entender dessas coisas. Eu até falei que quem tinha que entender isso era o pastor Bruno, que é biólogo, que deveria saber se era um peixe. Mas quem escreveu, não sabia de nada. E ele escreveu como que sendo um grande peixe que tem engolido o Jonas. Vejam se é uma coisa interessante, irmãos. Eu estava assistindo um dia desse o Discovery Channel e vi uma reportagem sobre isso. O Jonas do século XX, o indivíduo que foi engolido por uma baleia. Ele era pescador de baleias, parece que na Noruega. E ele caiu na água, a baleia engoliu. Depois pegaram a baleia. Quando rebocaram a baleia, que chegaram lá no lugar de destino, ele estava no ventre da baleia, estava na boca da baleia. Para vocês terem uma ideia, a baleia é um mamífero, precisa respirar, tem que buscar oxigênio em cima, e dizem que é possível uma pessoa que está na boca ou dentro realmente sobreviver. E vi isso na televisão. Para vocês terem uma ideia, tem baleia que tem 30 metros de comprimento, quase o tamanho dessa igreja aqui, que tem 34 metros de comprimento. Vocês imaginam? E o certo é que o peixe engoliu ele. Quando o peixe engoliu o Jonas, lá na barriga do peixe, a Bíblia diz que ele começou a orar, começou a falar com Deus. Diga glória a Deus. Caiu na real das coisas e começou a se comunicar com Deus em oração, estando ele então na barriga do peixe. E ele passou orando e ficou 3 dias na barriga daquele peixe, diz a palavra de Deus. Depois de 3 dias, o peixe veio à tona e vomitou, provocou ele, né? Jogou ele fora, em frente a uma praia. E quando ele saiu da boca do peixe em frente à praia, a praia ficava exatamente em frente à cidade de Nínive. Diga glória a Deus. A cidade da qual ele estava fugindo. Vejam bem como Deus é estratégico nas coisas. Mas antes pense bem. Se nós formos analisarmos as questões, às vezes nós percebemos que comumente as pessoas tentam fugir de Deus. Você sabe que Deus tem contato com a gente, que Ele determina muitas coisas com respeito às nossas vidas. E você sabe também que a forma como Deus trata com cada pessoa é uma forma específica, individual, intransferível. A maneira como Deus trata comigo é comigo, a maneira como Deus trata com você é com você. E Deus então tem uma forma individual para tratar com cada pessoa. E você, por mais rude que seja, por mais indiferente que seja, você sabe quando Deus está falando com você. Você sabe quando Deus está querendo alguma coisa de você. Você sabe quando Deus está fazendo pressão em você, porque Ele está querendo te empurrar ou te direcionar exatamente para uma direção que você tem rejeitado em ir, para uma direção em que você de alguma forma tem a sua resistência de tentar seguir por aquele lado que Deus está determinando. Às vezes nós somos assim. Nós somos teimosos e queremos sempre fazer as coisas do nosso jeito.
Às vezes nós queremos determinar as coisas com respeito à nossa própria vida, ao mesmo tempo que falamos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Quando nós somos de Deus, quando estamos com a vida nas mãos de Deus, quando Deus é Senhor das nossas vidas, não somos mais nós que determinamos as questões ligadas à nossa própria vida. É Deus que determina, é Ele quem diz para onde devemos ir, é Ele que aponta a direção. Ele passa a ter controle das nossas vidas e nós então temos que estarmos submetidos a isso, se queremos então sermos abençoados. Mas às vezes, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo tendo consciência de tudo isso, nós teimamos em fazer da maneira contrária, nós tentamos seguir em lados opostos, nós procuramos fazer exatamente aquilo que Deus está querendo que não venhamos fazer, e somos insistentes, às vezes somos determinados em fazermos as coisas do nosso jeito e não fazermos as coisas do jeito de Deus. Isso é quase que geral no coração do homem. Aquela coisa que nós temos, que eu já falei aqui para vocês em outras ocasiões, do achismo. Eu acho isso. Aquela coisa que nós temos de acharmos as coisas e, quando não, de darmos prioridade ao que pensamos. Mas eu penso assim. E ficamos achando que tem que ser do jeito que pensamos, ainda que essa forma que pensamos venha ferir princípios estabelecidos pela palavra ou aquilo que Deus tem determinado. Nós insistimos em fazer da maneira como pensamos, ainda dessa forma que estamos pensando seja uma forma contrária àquilo que Deus tem determinado e falado para nós. Toda vez que você tenta conduzir a sua vida fundamentado naquilo que você pensa, naquilo que você acha, você entra em situações de temporais. Você entra em situações de ventos fortes em sua própria vida. Você passa turbulência em sua vida. Toda vez que você tenta fazer exatamente ao contrário daquilo que Deus tem determinado para você, tenha certeza que a turbulência vai chegar, e essa turbulência vem porque Deus ama você, porque Ele quer bem você, Ele quer te direcionar para o lado certo. Ainda que você seja teimoso em querer ir para o lado oposto, Ele cria situações de turbulência para parar você, para tentar convencer você que a tua vida está no domínio e no controle dEle, e que você tem que entender, tem que aprender que não é do teu jeito, é do jeito do Deus Todo-Poderoso que você escolheu servir. Diga glória a Deus. É do jeito dele. Olha, Jonas fez tudo ao contrário. E Deus disse: não adianta. Deus criou a turbulência, pegou ele, levou ele na barriga do peixe grande e disse: aqui é o teu lugar. Colocou ele de frente para a cidade. Mal ele sabia que a desobediência dele só estava facilitando a crença do povo de Nínive. Por quê? Vou explicar para vocês. Por que o Jonas desobedeceu? Será que ele era um servo desobediente? Não, não. O fato de ter que desobedecer a Deus entristeceu ele, gerou angústias no coração dele. Ele estava querendo morrer porque desobedeceu, ele entrou em depressão. Então por que ele desobedeceu? Por uma única questão. Uma questão nacionalista, ou patriótica. Ele era um profeta. E como profeta ele tinha conhecimento das profecias. E ele, como profeta, sabia que os assírios um dia iam escravizar o povo de Israel, escravizar o povo de Deus. Ia dominar o povo de Deus, como aconteceu. E ele, na cabeça dele, pensou: bem, eu não vou pregar nada para eles, consequentemente eles não vão se arrepender, e eles não se arrependendo, eles vão ser destruídos. Eles sendo destruídos, a profecia que existe contra os assírios, com respeito aos assírios que nos dominariam, não vai acontecer, porque eles não vão existir mais. Então eu parto para o sacrifício. Prefiro morrer, mas não ver meu povo um dia escravizado por esse povo. E ele optou pelo suicídio, em nome de uma causa totalmente patriótica. Só que Deus disse: não, é por aqui. E ele voltou, e mal sabia ele,
que desobedecendo, ele estava facilitando as coisas para os assírios. Como que ele estava facilitando? Os assírios, eles acreditavam num deus chamado Dagon, era o nome do deus. E segundo a mitologia deles, a cultura deles, esse deus era metade peixe e metade homem. Era a imagem de metade peixe e metade homem. E eles acreditavam que um dia, segundo a cultura e a crença deles, eles acreditavam que um dia Dagon mandaria um mensageiro para eles que saía da boca de um peixe. Tudo facilitou. Então você acredita que quando Jonas desceu naquela praia ali, que alguém viu ele saindo da boca do peixe, a conversa se espalhou rapidinho, e as pessoas ficaram entendendo que ele era um enviado mais do Deus Dagon do que do Deus que eles não conheciam. E quando eles viram aquele homem, Jonas totalmente desinteressado, Jonas totalmente desestimulado, não querendo pregar para ninguém, mas sendo praticamente forçado a uma atitude que ele não queria tomar, mas Deus criou uma situação, obrigou ele a ir para aquela direção, e ele chegou lá e resolveu falar para o povo. E a Bíblia diz que durante 3 dias ele andou 90 quilômetros para poder dar a volta praticamente em toda aquela região. Andou 30 quilômetros por dia. Para alguém andar 30 quilômetros por dia, no mínimo, ele pregou para o povo dessa maneira, andando bem ligeiro e dizendo: olha, Deus mandou dizer para vocês que se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. Deus vai destruir vocês. E ele ia andando e dizendo: Deus mandou dizer que se vocês não se arrependerem, Ele vai acabar com vocês. Isso aqui vai fumegar. Essa cidade vai acabar. E em 3 dias ele andou 90 quilômetros, deve ter falado assim, e voltou e saiu da frente da cidade e foi lá para o meio do deserto, ficou lá longe, porque na concepção dele a cidade ia pegar fogo. E ele ficou lá, esperando a cidade ser destruída. A Bíblia diz que Deus permitiu que um pé de mamona, que alguns falam, nascesse do lado dele, para poder protegê-lo do sol. Ao cair da tarde, Deus permitiu que um verme viesse e comesse toda a planta. Ele ficou chateado quando o verme comeu a planta, ele reclamou para Deus: Senhor, como é que o Senhor permitiu que esse verme comesse a planta tão bonitinha que o Senhor criou aqui? Agora já foi toda destruída. Deus disse: pois é, não é engraçado. Tu está preocupado com a planta, mas não estás preocupado com os animais e com 120 mil pessoas que não distinguem uma mão direita de uma mão esquerda que moram naquela cidade. Ou 120 mil crianças que moram ali. Você não está preocupado com elas, no entanto, você está preocupado com a plantinha que eu permiti que fosse comida por esse verme. Ele parou, ficou esperando, mas aconteceu o inesperado. O povo acreditou na mensagem. Diga glória a Deus. O rei declarou um jejum nacional para se humilhar diante de Deus. Jejum foi declarado, o povo fez jejum, se vestiram de saco em sinal de humilhação. Os animais fizeram jejum, até os animais não comeram, se humilhando diante de Deus. E eles se arrependeram, diga glória a Deus. E porque se arrependeram, Deus não destruiu aquela cidade. O pessoal acabou escapando de serem consumidos por Deus, porque se arrependeram. Deus sempre é assim. Quando você se arrepende, que você se aproxima de Deus, não há condenação para você, diga glória a Deus. Não tem condenação. Deus até entende que de repente você pode ser teimoso, pode ser chucro, tenta fazer as coisas do seu jeito, mas na hora que você para pensar e para fazer as coisas do jeito que Deus quer, Deus faz cessar a turbulência da tua vida e começa a fazer com que as bênçãos comecem a se confirmar na sua vida. O povo se arrependeu e Jonas não viu aquilo que ele queria, e Deus então agiu de misericórdia com aquele povo. O que é que nós aprendemos com essa passagem da palavra de Deus? Aprendemos que não dá para fugir de Deus. Você que está aqui nesta noite, você deve estar aqui porque você acredita em Deus. Senão você não estaria aqui. O que você estaria fazendo aqui nesta noite se você não acreditasse em Deus? E o fato de você acreditar em Deus, já se subentende que Deus tem planos com você. Diga glória a Deus.
O fato de você estar acreditando nele, com certeza, já fica claro que ele interage com você, que ele tem planos com a sua vida, que ele tem propósitos com você, e que ele tem uma direção para te mostrar pela qual você tem que seguir, e com certeza ele já deve ter falado com você. Mas às vezes, mesmo nós sabendo de tudo isso, a nossa mente fica dispersa e nós começamos então a dar conotação de prioridade para muitas outras coisas. Às vezes Deus tem um propósito com a vida da gente, seja um propósito de fidelidade, seja um propósito de envolvimento com a obra dele, às vezes até um propósito ministerial, de chamado mesmo, e nós ficamos resistindo e tentando fugir daquilo que Deus determina, e ficamos simplesmente tentando priorizar outras coisas que não são relevantes segundo a visão de Deus, com o propósito que Ele tem com a tua própria vida. E todas as vezes que você teima em fazer as coisas do seu jeito, e simplesmente é indiferente com respeito aos propósitos de Deus com a tua vida, Deus sempre tem que estar de alguma forma criando situações para sacudir você, para despertar você. Às vezes permitindo determinadas turbulências que se apresentam na sua vida, às vezes permitindo determinados ventos fortes para tentar te chamar a atenção e dizer: tu não está fazendo do jeito que eu quero, eu tenho propósito contigo, eu tenho coisas grandiosas para a tua vida, mas se você não se adequar, se você não se submeter, o que eu tenho eu não posso fazer, e como eu amo você e quero dar o melhor para você, eu vou te colocar em situação de ventos fortes, de temporais, de turbulência, para que tu sinta a necessidade de me buscar e me ouvir e atender o que eu tenho falado para você e o que eu estou querendo de você. Às vezes nós estamos priorizando outras coisas das nossas vidas e Deus gostaria de que priorizássemos outras. Às vezes nós estamos tão isolados e tão centrados no nosso mundo, tão cercadinho e tão limitado, que nós ignoramos tudo que Deus tem falado e tudo aquilo que acontece em nossa volta. Às vezes nós estamos tão focados nas nossas priorizações, que não são as prioridades de Deus em nossa própria vida. Aí a nossa vida entra em turbulência, entra em ventos fortes. Eu me lembrei muito de uma história que eu contei uma certa vez para vocês, que eu acho muito oportuna para dizer a vocês. Teve um sujeito que Deus não conseguia falar com ele. Toda a visão dele, todo o foco dele era só uma coisa: conquistas pessoais, conquistas ligadas a dinheiro, a trabalho, a ter cada vez mais. Aquela política que é muito comum nos dias de hoje, a política é do ter, não é do ser, onde as pessoas às vezes são respeitadas por aquilo que têm, só são consideradas vitoriosas quando realizam sonhos de consumos assim, alguma coisa fora do comum da maioria das pessoas. E esse rapaz era assim, ele só trabalhava para poder ter o que ele queria, era uma obsessão, e o sonho dele era ter uma Ferrari de 2 milhões de dólares, ou de 2 milhões de reais. E um dia ele conseguiu. Comprou a Ferrari, pegou a Ferrari, foi dar uma volta com ela, com aquela sensação de poder, com aquela sensação de força, com aquela sensação de especial, de elite, como alguém que fazia parte de um grupo seleto que vive nesse mundo, que pode dirigir uma Ferrari de 2 milhões de dólares. E ele saiu com aquela Ferrari, acelerando. Quando ele passou numa avenida, pegaram um tijolo e deram uma tijolada na porta da Ferrari dele. Bateram, pegou na porta a tijolada, ele parou, o carro lá adiante revoltado. Quem ousou fazer isso com meu brinquedinho que eu batalhei para poder conseguir? Quem foi que jogou esse tijolo no meu carro? Ele pegou, desceu do carro revoltado, irado. Quando ele olhou na beira da pista, estava um garotinho humildezinho parado, olhando para ele. Ele chegou perto dele: foi tu que jogou o tijolo, garoto? Foi. Tu tem noção do que você fez? Você sabe quanto custa um carro desse aí? Você sabe quanto eu trabalhei para poder comprar esse carro? Você sabe qual é o preço
preço que é um carro desse que você acabou de jogar um tijolo, garoto? Você tem ideia? Você tem noção? Você é maluco? O garoto: me perdoe, senhor. Foi a única forma que eu encontrei para poder parar alguém que está passando nessa rua, que há tempo eu estou aqui dando sinal para os carros, mas os carros só passam e ninguém para me ouvir, e eu resolvi pegar esse tijolo e jogar nesse carro, e pegou na porta do carro do camarada. Você imagina uma Ferrari dessa? Sua porta deveria custar 500 mil, imagina, 2 milhões o carro. E eu peguei, tive que jogar essa pedra, esse tijolo. Mas por que você fez isso? É porque eu trouxe meu irmãozinho para passear e ele anda de cadeira de roda. Eu perdi o controle da cadeira de roda, a cadeira de roda fugiu da minha mão e ele caiu lá no buraco. Estou precisando de alguém que me ajude para poder tirar meu irmão, que eu sou pequeno, que está lá dentro do buraco, que ele caiu com a cadeira de roda. Ele parou e caiu na real. Poxa, a minha prioridade é isso? Tanta gente precisando de tanta coisa, eu não reparto com ninguém, a minha vida é centrada unicamente em mim, nos meus interesses, e de repente toda essa minha prioridade se torna algo extremamente fútil diante da realidade que é a própria vida em que vivemos. Ele caiu na real daquela situação, foi tirar o menino e percebeu que a vida não consiste só nas conquistas para satisfação pessoal, mas a vida consiste em viver a vida no direcionamento de Deus e, acima de tudo, segundo o que disse Jesus, amando as pessoas que vivem em nossa volta. Diga glória a Deus. E muitas vezes nós perdemos a visão com relação a essas questões. E quando você perde a visão com relação a essas questões, te prepara que Deus vai te dar uma tijolada. Às vezes, a única forma que Deus encontra de nos parar é nos dando tijolada mesmo. De repente, quem sabe Ele já jogou umas 10 tijoladas em você e você ainda está cambaleando, está ali, mas ainda está indo na direção que Ele não está querendo que você vá. Pare para ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para o seu povo é imensurável, e acima de todo e qualquer entendimento, de toda e qualquer compreensão humana, de toda e qualquer conquista. Por quê? Porque o que Ele tem preparado para você, que é maior do que qualquer outra conquista que a terra e o mundo e o teu trabalho e o teu esforço possam oferecer, se chama vida eterna. Vida eterna. Irmãos, e é preciso ir na direção que Deus está nos mandando ir. Talvez você está aqui e Deus já falou muitas vezes com você. É por esse lado, João. É por esse lado, Maria. É por esse lado, José. Quem sabe Deus tem falado isso para você. Ele já permitiu temporal, Ele já permitiu vento forte, Ele já permitiu tijolada em você, mas você continua insistindo em ir para a direção que Ele não quer que você vá. Por quê? Porque Deus é melhor do que você, é melhor do que eu, é melhor do que qualquer um de nós. Por mais inteligente e sábio que você seja, você não tem condições de saber o que vai acontecer amanhã. Pois saiba que com Deus é diferente. Ele conhece o amanhã, Ele conhece o futuro. E por conhecer o amanhã e por conhecer o futuro, Ele sabe como desviar você das situações perigosas. Diga glória a Deus. Ele sabe como te levar por outras direções. Então nesta noite, você que está aqui, que reconhece isso, que Deus tem te cobrado, tem te insistido, tem te levado para uma direção. Você tem sido teimoso, você tem ainda tentado fazer as coisas do seu jeito, mas você sabe que Deus está querendo outra coisa. Se submeta a Deus nesta noite, diga: Senhor, se Tu tem coisas grandes para mim, me ajuda a Te obedecer, me ajuda para que eu possa me submeter ao Senhor. E na medida que você vai se submetendo a Deus, você vai ver que coisas tem maior, Deus tem coisas para você maiores do que tudo aquilo que você possa, que eu imagino que possa conquistar. E através então de se submeter, deixa Deus te levar, porque de repente a única forma de cessar ou de parar as turbulências da tua vida é você pegar a direção que Deus está querendo que você pegue. Quem sabe você está teimando numa direção oposta, e essa direção que você tem conduzido a sua vida é uma direção que gera turbulências, que gera ventos fortes. Então atenda a Deus, pega a direção certa para que os ventos fortes e as turbulências venham cessar. Amém? Portanto, pense nisso, atenda a isso e pegue a história de Jonas como orientação para você, e você vai ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém?
Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, do bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito, convido você para participar conosco, tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, o endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família. Repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.